Voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim, Ah, obrigada, Miriane. Obrigada, viu? Então, ótimo. Deixa eu colocar aqui, vou fazer a projeção do material, tá? Só um minutinho. Isso, isso, exatamente. Então, vamos agora, como eu já até dei a introdução, nós vamos falar agora sobre os ácidos nucleicos, tá bom? Bem, e aqui eu inicio com essa imagem. Olha, eu acho uma imagem linda, né? E eu vou explicar a vocês por que disso, por que dessa imagem. Olhem só, a gente está aqui diante de um ovócito, né? E essa luta aqui dos espermatozoides que vem em direção a essa célula germinativa com o objetivo de fecundá-la, né? A gente sabe que uma vez o espermatozoide, igual esse aqui que está mais próximo, né? Chegando aqui, ele consegue penetrar nessa célula e aí haver aquilo que a gente denomina de fecundação, né? Com a formação da célula ovo ou zigoto. E aí nós literalmente temos a formação de um novo ser, né? O início da formação de um novo ser. Bem, a gente fala nesse sentido da vida porque biologicamente o objetivo dos seres vivos é nascer, crescer, né? Se desenvolver, multiplicar, né? E dar origem a descendentes. Então, quando a gente fala disso, e é importante que a gente imagine que os nossos descendentes, eles têm características nossas, né? Os descendentes têm características do material genético vindo da mãe e do material genético vindo do pai. Então, por isso que nós, né, cada um de nós somos a construção desse material genético, né, que veio, que faz com que nós sejamos únicos, né? Bem, então isso só para abrir para a gente essa mente, imaginar que a partir do momento dessa fecundação, essa célula ovo-zigoto começa a sofrer processos de divisão celular, dando origem à mórula, à gástula, à formação do embrião, à formação do feto, né? E posteriormente, nós temos ali um serzinho, né, absolutamente pronto, único, né, com todas as características das quais ele herdou. É muito importante a gente, né, a gente ali, que a gente tem na formação de um novo ser, todo um repertório, né? Quem já teve a oportunidade de ter o filho ou já acompanhou uma irmã, uma prima que passou por isso, sabe? Na hora que a gente pega esse pacotinho aqui, ó, quando a gente tira esse pacotinho ali da maternidade, isso aqui é uma bênção cheia de novidades para a nossa vida e com características bastante particulares, né? Afinal de contas, esse serzinho, juntamente com os irmãos, né, imaginando dele em termos de irmãos, cada um tem ali as suas características, mesmo que sejam fruto do mesmo relacionamento, tendo mãe e pai biológico, né? Basta a gente olhar na nossa família, né? Quando nós olhamos para nossa família, quem tem irmão aí, né, sabe que a gente possa às vezes observar determinadas características que nos assemelha a um irmão ou a uma irmã, mas nós também temos várias características que são únicas e que às vezes nos distinguem de uma maneira fortemente, né? Então é isso. E a gente fala disso nesse momento porque na hora que a gente vem falar sobre DNA, na hora que eu falo da construção genética, eu estou falando desse processo que é o sentido da vida, né? Então é por isso que no repertório desse serzinho aqui que tá rindo pra gente, olha que carinha boa, né? É interessante dele, inclusive, tá com essa carinha tão boa, na verdade eles choram tanto, né? Se comunicam muito conosco através do choro, para nos dizer que as coisas não estão bem assim, né?
Mas ele é um serzinho que cada célula que compõe o corpinho dele tem as características genéticas as quais ele herdou. E é isso que a gente vai começar a estudar agora, tá? Essa herança genética, construção, né, dessa herança, ela é muito falada por nós pelos aspectos físicos, né? Quem é que ali, sabe, naquelas situações de fofoca dos globais, das celebridades, quando tem ali um teste de paternidade, a gente fala assim, nossa, que bobagem, nem precisa, olha, é a cara de fulano, nem precisa fazer teste, né? Porque às vezes a gente é muito superficial, nós somos muito superficiais. A herança genética, ela vem muito além de uma semelhança física. A gente até logicamente, a gente inclusive eu vou mostrar para vocês, na hora que a gente fala de herança genética, é muito tendencioso, né? A gente explorar os aspectos físicos, mas a herança genética é um conjunto muito maior do que semelhança. Até coloca aqui para mostrar, ilustrar essa semelhança, né? Física entre uma criança e o pai, enfim, essa construção da qual nem sempre, às vezes, é necessariamente tão perceptiva assim, né? Tão semelhante, tão copinhazinha, tão xerox de um e do outro, né? Às vezes também tem gente malicioso que fala, nossa, não parece nada com o pai. Tá falando, vai parecer com quem, né? Lógico, tem características que às vezes eles não são tão evidentes, mas essa herança genética é uma construção, né? De todos os fatores, não só morfológicos, não só de aparência física, como também com características internas, síntese de proteínas, algumas construções, né, orgânicas. Então, isso é muito importante. E o que eu chamo muito a atenção de vocês é o seguinte, que esse assunto, né, como que as coisas são herdadas geneticamente, como que isso ocorre, isso é uma coisa que nos interessa, né? Se a gente chegar aqui e poder conversar de fato sobre o assunto, é algo que nos dá uma curiosidade de entender cada vez um pouquinho melhor. Mas por que eu falo disso? Porque essa curiosidade, ela é da antiguidade, né? Nós podemos verificar que desde a antiguidade nós tínhamos pessoas que ficavam ali discutindo qual que é a origem, quais são as características, o que é herdado. E uma coisa que a mim, inclusive, sempre que eu apresento isso, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, porque olhem só, meninas, nós, né, com o papel que nós temos enquanto mãe, as transformações corporais, hormonais, que ocorrem não só durante a gestação, várias alterações que a gente vai ter ali o registro ao longo de toda a nossa vida, né? Acreditem vocês que na antiguidade eles achavam que nós fêmeas apenas éramos uma incubadora. Eles achavam que o nosso útero era um local de incubação e que o sangue da menstruação era simplesmente um meio de cultura para o desenvolvimento da célula masculina. Eles achavam que o que era herdado geneticamente eram exclusivamente as características paternas. Olha só, né? A gente peleja tanto, tem tanta transformação, são 9 meses intensos, né? Para depois falar que a gente era só incubadora. Olhem só. Mas é importante o seguinte, que por mais que a gente possa aqui discutir, né, esse tipo de pensamento remoto, e ele foi importante, porque tudo na vida, né, ele vem ser realmente explicado a partir do momento que as pessoas têm curiosidade a respeito. Então, mesmo que inicialmente eles ficam postulando algumas hipóteses que não sejam corretas, mas essa discussão, né? E a partir do momento do passar dos anos e aí sempre tendo pessoas discutindo, é que a gente vai ter um somatório de informações.
Por exemplo, Pierre, no século XVII, ele estava discutindo que nem todas as características elas necessariamente são herdadas da mesma forma. Como assim? Né? Às vezes ele possa perceber que, por exemplo, alguma característica que ocorre numa família, às vezes ela é herdada diretamente, né, de pai para filho, isso com muita facilidade, muita repetência, ou eventualmente existem características que existem ali naquela família e que ela possa ser uma ocorrência relativamente mais rara, né? Que não ocorre sempre, que tem saltos de geração, enfim. Isso foi importante, embora ali naquele momento ele não conseguia necessariamente explicar ao certo o que realmente acontecia, mas essa observação ela também motivou, né? Posteriormente, outros pesquisadores pudessem explicar por que isso ocorre. Só para ilustrar aqui vocês, né, nessa imagem, nós temos uma garota albina, né? Albinismo é a falta de pigmentação na pele e nos pelos, né? É a ausência de melanina. Então, é por isso que os indivíduos realmente ficam absolutamente, né, sem essa pigmentação. Polidactilia, como o próprio nome sugere, né? Poli são muitos dedos. Se vocês contarem aqui, ó, nessa mão existem 6 dedos, que é uma característica, né, que algumas famílias aí apresentam de seus membros e vários indivíduos apresentarem polidactilia, tá? Então é interessante essa observação que se tinha desde tempos passados para a construção do que nós sabemos hoje. Até que chegou ao Gregor Mendel, que é considerado o pai da genética, né? Vocês, quando estudarem genética, vocês vão ver mais detalhes a respeito de Mendel, né? Ele é um estudioso e ele literalmente, ele é um biólogo, né? Um cientista da natureza. Na época não falava biólogo, é cientista da natureza. E ele parou para observar ervilhas. Vocês sabem, eu sou bióloga, né? E por isso que eu até falo, só biólogo mesmo para poder parar e tentar perceber diferenças das ervilhas, perceber que existem ervilhas amarelas, outras verdes, umas lisas, outras rugosas. E aí ele, observando isso, ele fez um experimento para ver quais características que apareciam mais, quais características que às vezes não apareciam tanto, né? E é interessante, aí você fala, Luciene, para que essa conversa? Para que falar de Mendel, né? E por que falar de ervilha? Bem, gente, isso, né? Esse experimento que ele fez, ele foi a base das características genéticas, da herança genética que nós conhecemos hoje. Mas ele estudou ali com ervilha, sim. E é interessante porque quando se trabalha, ele faz um estudo, por exemplo, com as ervilhas, elas têm um processo, né, de desenvolvimento rápido. Então é interessante porque ele conseguiu acompanhar várias gerações dessa plantinha. Então ele conseguiu depois chegar a algumas conclusões, algumas observações genéticas. E aí a gente fala, muito entre aspas, né, que ele teve sorte. Não é que a gente fala assim, a gente não quer menosprezar de forma alguma os achados dele. Mas qual que foi, entre aspas, essa sorte? Que ele propôs como modelo de estudo as ervilhas e as observações que ele obteve com as ervilhas foi uma observação que pôde ser replicado para a espécie humana. Nem todas as observações, porque ele não foi o único que propôs trabalhos semelhantes, né? Só que outros eventualmente trabalharam com outras espécies vegetais, cujas características, cujos resultados não conseguiram, né, depois trazer essas informações e contextualizar para o ser humano.
Então, é por isso que a gente fala, porque o que nós vamos trabalhar aqui ao longo da unidade 4, na hora que a gente pontuar a herança genética, inclusive, é baseado nesse experimento, tá bom? E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de Mendel, da importância dele dentro da genética. Então, a gente não pode deixar, né, de contar um pouquinho dessa história para vocês saberem. Por isso que a gente fala tanto na herança genética e sempre cita Mendel, né, como literalmente esse fundador de características que foram relacionadas hoje, foram transportadas, né, para um conhecimento a respeito da herança do ser humano e que foi muito bem-vindo, né? Consegue explicar várias características, tá bom? Uma coisa aqui é essa associação, essa leitura que a gente faz da nossa célula, tá? Olhem só, vamos imaginar, isso aqui é uma analogia que o autor fez, né? Uma escala comparativa. Se a gente imaginar o que você é, né? Por exemplo, igual o que eu sou, eu me considero uma pessoa especial, né? Afinal, uma pessoa importante, porque se a gente não se valorizar, quem que vai valorizar, né? Na hora que eu falo dessa importância, eu falo no sentido lógico, a minha vida é importante, o que eu sou é importante, né? Mas, por que eu falo disso? Porque embora eu me valorize, embora eu tenha toda essa dimensão da importância do que eu sou também, quando comparado ao planeta Terra, eu tenho a consciência que eu sou um serzinho muito pequeno, dentro de uma imensidão da natureza enorme, né? Então é isso que ele faz aqui dessa escala comparativa. Nós, enquanto pessoas, como indivíduos únicos, dentro de um município, dentro de um estado, dentro do nosso país, e esse país ocupando o nosso planeta Terra. Por que disso? Porque da mesma forma eles consideram que as nossas informações genéticas que estão aqui representadas nesse ambiente que a gente vai estudar daqui a pouco, que são os pares de bases, são proporcionalmente como nós. São importantes, únicos, mas eles estão dentro de um ambiente que são os genes, fragmentos cromossomais, cromossomo, dentro do núcleo da nossa célula. Então, só para a gente perceber, né? Aí você fala, Luciene, comparando uma célula que é minúscula ao planeta Terra, mas é só para a gente ver essa construção, né? De informações, de escalas, para a gente ter essa noção o quanto é tão delicada as informações, tão únicas as informações que estão nos pares de bases, quando comparado, né, a um conjunto, a uma estrutura celular, tá? Aqui, ó, deixa eu tenho que clicar, se não consigo. Aqui. Quando a gente fala dessas características únicas que faz com que eu seja eu, com que você seja, né, você um exemplar único, né? Bem, a gente está falando das características que nós apresentamos. E dentre essas características que cada um de nós apresentamos, nós fazemos parte, né, dentro do nosso eixo familiar. E aqui é o que a gente denomina dessa árvore genealógica, né? Aqui, na hora que vocês estudarem, eles falam muito que essa é uma das famílias mais famosas que a gente possa estudar ali do contexto genético, né? Dos Simpsons. Que aqui, o que nós temos? Particularidades de cada um, mas que ele vem fruto, né? Ali daquela construção, daquela genética com características que foram adquiridas pelos seus ancestrais, né? Pelos indivíduos que fazem parte ali daquela família, né? E é por isso que nós temos, de repente a gente pode chegar e falar assim, imagina conversa de irmão, você tem o nariz que você herdou do vovô, você tem a característica do cabelo que você herdou, muito característica ali presente na tia. Então assim, a gente consegue fazer, né, algumas observações
nossas particulares e ali dos nossos próximos, quando a gente conhece, né, ali a família, a gente fica buscando essas características. Por que a gente fala disso? Porque essas características, elas estão nos nossos genes, que são sequências de DNA que contêm informação, né, para codificar determinada característica. Por exemplo, aqui, ó, a gente percebe que é o gene responsável, por exemplo, para fazer com que eu tenha um determinado formato de dente, para que eu tenha, por exemplo, alguma determinada característica, né, cor de cabelo. E aí um parênteses, né? Na hora que a gente fala de cor de cabelo, a gente sabe que hoje em dia nem tudo que a gente bate o olho é necessariamente característica genética, né? Às vezes a gente bate um olho assim que a gente vê um cabelo roxo, rosáceo, mesmo que seja loiro, mas é aquele loiro que é daquele indivíduo porque ele comprou, né? Ele produziu, mas não necessariamente genético. Mas aí, quando a gente fala disso, eu tô pegando aquelas características que são genuínas, né? Aquelas que realmente são nossas. Aquelas sem nada de Photoshop, sem nada de tinta no cabelo, aquela cor que é sua de natureza. Essa, né? A responsável, a característica está expressa nos seus genes, tá? E, inclusive, que foi aquilo que eu falei com vocês, embora a gente aqui trabalhe muito, e isso é muito normal, de a gente trabalhar com as características físicas, né? Por que é normal? Porque na hora que eu cito cor de cabelo, formato, por exemplo, dos olhos, é algo que eu tenho certeza que vocês do outro lado conseguem raciocinar e pensar juntamente comigo. Agora, na hora que eu falo síntese de proteína, vocês até sabem sim, mas é pouco visível, né? Mas, de fato, a gente produz determinadas proteínas, o nosso organismo é produtor ou ausente da produção de algumas estruturas químicas, muito em função das características genéticas, tá? Então, isso também é verdadeiro. E aqui eu coloco para vocês, e esse desenho, ele é muito interessante porque que ele é bonito, sim, mas é porque ele é informativo. Ele é interessante para a gente aqui, para a gente captar algumas informações teóricas. Olhem só comigo. A gente tem aqui uma célula, né? Essa daqui é a membrana plasmática da célula. Aqui, um núcleo. Eu falei com vocês que no núcleo que eu tenho o DNA, né? Então, olhem só. O autor do desenho está tirando aqui por uma penumbrazinha, né? Mostrando para a gente essa estrutura aqui em formato de X. Essa estrutura é o que a gente denomina de cromossomo, tá? Aqui no cromossomo é o local onde a gente observa aqueles genes. Justamente esses daqui que a gente está falando, que sejam responsáveis por várias características do nosso corpo, né? Do nosso funcionamento corporal. E uma coisa, reparem que ele está aqui, é como se estivesse retirando uma linha, né? Que está aqui toda noveladinha nessa estrutura de cromossomo. E ele está puxando essa fita aqui, que é uma fita dupla. Olha, isso daqui é DNA, né? Literalmente. Então, é isso que está acontecendo, né? Eu tenho aqui a estrutura do DNA, que ele se novela, né? Ele está aqui armazenado no núcleo da nossa célula, esse ambiente por unidades cromossomais, e está aqui dentro guardado, né? Também chama a atenção de vocês, que vocês podem ver nesse desenho, que no DNA existem essas estruturazinhas aqui, ó, que são os pares de bases, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ok? Bem, uma coisa importante, já que eu falei de cromossomo, que eu acredito que você já tenha ouvido falar aí, né? Só para recordar, que na espécie humana nós temos 23 pares cromossomais, ou seja, na espécie humana nós temos 46 cromossomos, né? Ou 23 pares.
Essa quantidade é uma quantidade cromossomal considerada dos padrões de normalidade. Possa ter gente que tenha a mais? Sim. Tem gente que tenha a menos? Sim. Não muito a mais nem muito a menos, tá? Isso, inclusive, vocês vão estudar em genética, que é, por exemplo, o caso das síndromes, tá bom? Então, por exemplo, só para contextualizar, na síndrome de Down, o indivíduo tem um cromossomo a mais. Ao invés de ter 46, ele tem 47 cromossomos, tá? E existem outras síndromes aí menos conhecidas, né? Por exemplo, a síndrome de Turner, não sei se vocês já ouviram falar. Aí o indivíduo tem 45 cromossomos, ele tem um a menos. Então, só para a gente ter uma noção, que na hora que a gente pontua aqui essas características, que a gente fala, né, da presença do cromossomo, da quantidade, isso na verdade é muito importante, tá? Por quê? Porque ele assegura um bom funcionamento, inclusive uma boa formação dos órgãos internos e funcionamento também, tá? Qualquer alteração nisso possa impactar. Quando as alterações são muito grandes, inclusive possa ser incompatível à vida, tá bom? Olha que bonito. Eu até gosto de explicar para vocês os desenhos, porque nesse assunto que a gente está ampliando, né, da unidade 4, existem várias imagens aí, vocês, na hora de estudar, ou até mesmo aí na televisão, quando fala de alguma característica genética, eles utilizam muito desses tipos de imagem. Então é bom que vocês consigam entender, né? Enxergar o que ali esteja representando. Não é só um desenho, ele tem uma informação teórica que está passando ali, né? E como eu falei com vocês, o que eu coloco aqui, ó, é aquilo que o autor está puxando aqui pra gente, né? Que eu construí com vocês em relação ao que esse desenho está mostrando, e é o que está falando aqui, olha, que o material genético de cada cromossomo consiste de um filamento de DNA. O DNA que está aqui é um filamento extremamente longo, fino e delicado, mas longo. E nesse material, nesse DNA, tem ali os genes que vão conter as informações genéticas de cada um de nós, tá bom? Quando a gente fala, né, ou mesmo ali na introdução, antes de ir para o intervalo, eu falei para vocês a respeito do título da nossa unidade. E quando a gente fala ácido nucleico, é importante que a gente tenha em mente. Nós estamos falando sobre DNA e RNA. Esse aqui, ó, é um desenho, né? Um desenho esquemático em que está aqui registrada a estrutura de um DNA. Eu sei disso porque DNA é fita dupla, olhem só, né? E aqui, ó, é um RNA. Esse daqui tá até muito tadinho, ficou claro demais, né? Tá muito claro. Eu vou fazer assim só para chamar a atenção de vocês, tá? Esse daqui é o RNA, do qual ele é característico por ser constituído por uma única fita, né? A gente fala que é fita única. Eu vou apresentar para vocês a característica daqui a pouco, tá bom? Bem, não tá bonito não, mas só para vocês acompanharem o raciocínio, tá? Bem, e aqui que a gente fala, né? E os ácidos nucleicos, eles são constituídos por uma unidade básica, que nós denominamos de nucleotídeos. E o que vem a ser esses nucleotídeos? Os nucleotídeos, inclusive, tem um desenho que eu vou apresentar para vocês já já, que é muito importante vocês entenderem. Mas, olhem só, o nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada. Só para vocês recordarem, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Quais são as bases nitrogenadas? Lembram? Adenina, timina, citosina, guanina, uracila? Bem, né? Então, essas são bases nitrogenadas que fazem parte desse nucleotídeo. Pentose é igual a açúcar, tá? Então, o nucleotídeo possui uma molécula de pentose e também possui um grupo fosfato, tá?
Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olhem só, as bases nitrogenadas, como eu falei com vocês, é a adenina e a guanina, que são consideradas bases purinas, e tem as bases pirimidinas, que é a timina ou citosina, que está presente no DNA, e a uracila ou citosina presente no RNA, tá? A uracila é exclusiva do RNA. Tá? Uma coisa, eu particularmente, eu sempre falo uracila, mas possa ser citado também como uracil, tá bom? Inclusive, vocês vão ver essas duas nomenclaturas, dependendo do livro, então não tem problema nenhum, tá? A pentose, como eu falei com vocês, que é o açúcar, ele também é variável. Ele possa ser a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA. E aqui, né, eu vou só mostrar a vocês. Ai, professora, como que eu vou guardar isso? Fácil, ó. D de desoxirribose, DNA. Aqui, R de ribose, RNA. Então, aqui não tem erro, né? É só fazer associação que vocês conseguem guardar com facilidade, tá bom? E o grupo fosfato? No grupo fosfato, embora possa ser mono ou difosfato, isso não tem variação não, tá bom? E colocando para vocês o que eu já falei, mas está escrito, né? Bonitinho, justamente para vocês depois terem material de estudo, poderem voltar, estudar, fixar. Olha, DNA tem a desoxirribose, né? E o RNA contém a ribose, como estruturas de pentose. Isso daqui eu também falei com vocês. Inclusive falei na hora que eu introduzi o assunto, né? Falei com vocês, olha, gente, DNA, ele é observado exclusivamente no núcleo, né, da célula. Ele é observado nos cromossomos, que ficam no núcleo das nossas células. Já o RNA, ele é observado tanto no núcleo, mais particularmente na regiãozinha de nucleolo, quanto também no ambiente citoplasmático. Então, o DNA, ele fica exclusivamente no núcleo, enquanto que o RNA ele possa ser observado nos dois ambientes, tanto o núcleo quanto o ambiente citoplasmático, tá? Isso que parece ser um detalhe pequeno, bobo, é muito importante para a gente entender coisas lá na frente, tá? Então, vale a pena essa observação. Aqui não é para vocês necessariamente terem que guardar, né, decorar, mas é só saber, porque vocês possam se deparar com essas estruturas moleculares, né? E entender que aqui eu tenho uma adenina, uma guanina, aqui a uracila, citosina e timina, tá? Isso é só para vocês reconhecerem mesmo, porque às vezes aparece nos livros texto, enfim, para a gente ter uma familiaridade. Isso é importante, saber, né, a princípio do que se trata. Então, isso é importante. E também reconhecer a estrutura de pentose, que possa ser ribose ou desoxirribose. Olhem só, e aqui eu chamo a atenção de vocês, olha que legal. Deixa eu até pegar aqui de uma outra cor. Aqui já tem essa linha vermelha. Olhem só. Na ribose, que é observado no RNA, aqui nós temos a presença de uma hidroxila, né? Que é o que? Oxigênio e hidrogênio. Aqui na desoxirribose, olhem, existe a presença única do hidrogênio, tá? É basicamente a única diferença aqui na composição. Ah, mas é importante e é interessante a gente observar isso. Aqui eu falei com vocês, né? Pode ser mono, di trifosfato, mas isso não tem um implicamento direto, uma diferenciação, não, tá bom? E essa imagem eu chamo a atenção de vocês. Vou colocar aqui um asterisco, tá? Por quê? Sabe daquelas coisas, e eu também, na hora que eu falo isso, eu me recordo muito eu como aluna, né? Sabe quando a gente fica estudando para a prova? Quando a gente tem muita matéria, a gente fala assim, ai meu Deus do céu, é tanta matéria, não vai dar tempo de eu estudar tudo.
Aí a gente fica querendo pontuar aquilo que a gente acha que é mais relevante, aquilo que a gente acha que é mais importante e que tem mais chance de cair, né? Porque você acha que o professor vai focar mais em determinados assuntos. Aí, de repente, eu falei assim, gente do céu, lá na prova caiu uma questão para me reconhecer o que era fosfato, o que é base, o que é pentose de um nucleotídeo. Nunca pensei que ia cair isso. Por que eu falo isso com vocês e eu faço esse destaque? Justamente porque isso já foi, né, tipo de questão de concurso lá fora. E aí eu pontuo e chamo a atenção de vocês, porque mais do que pensar na minha prova, eu me preocupo em vocês pensarem na prova que vocês vão fazer de concurso lá na frente, naquilo que envolve a minha matéria, né? Para que vocês possam lembrar. Então, olha, é interessante, é importante isso. Esse desenho é uma representação de um nucleotídeo. E nós vimos que o nucleotídeo ele é formado por um fosfato, uma pentose, que eu falei com vocês que pentose é igual a açúcar, né? E uma base nitrogenada, tá? Inclusive com essa conformação, ó, fosfato, uma pentose e uma base, tá? Então isso é importante, né? Chamar atenção, porque tem hora que a gente, né? Numa dessas situações de querer achar o que vai cair ou não, tem hora que a gente acha, né, que uma coisa às vezes é pouco importante e não é não, tá? Só lembrando a vocês que o fosfato, né, ele não tem variação, que o açúcar aqui ou pentose é a desoxirribose no DNA ou ribose no RNA e essa base ela vai ser ou adenina, ou timina, ou citosina, ou guanina no DNA e, eventualmente, se a gente tiver no RNA, a gente substitui a timina pela uracila, viu? Daqui a pouco a gente vai falar disso um pouquinho melhor. Mas essa composição, essa observação, né? Ela é importante para a gente. Então, por isso que eu pontuo isso para vocês aqui. E aqui, né, na hora que eu chamei a atenção de vocês, nesse aspecto aqui, ó, na hora que eu apresentei esse desenho aqui, né, eu falei assim, olha, esse é DNA e esse é RNA. Na verdade, o que a gente está identificando aqui? Essa estrutura, né, essa estrutura básica. Bem, e essa estrutura dos ácidos nucleicos, quem propôs foi o Watson e Crick em 1953, tá? Eles literalmente, igual que eles estão diante, né, da estrutura de DNA, eles fizeram a proposta, elaboraram, né, essa estrutura da qual a gente conhece hoje, trabalha hoje como DNA e também pelo RNA, tá? O que eu chamo a atenção de vocês é que aqui eles literalmente, né, estavam ali trabalhando, inclusive era estagiário, né, estavam trabalhando no campo da genética e fizeram essa proposta, da qual é importante e é empregada, utilizada nos estudos, né, nos dias atuais, e que foi fundamental para a gente conhecer um pouquinho mais como que ocorre, como que são esses ácidos nucleicos, tá? Então é fundamental para a gente. E aqui eu vou apresentar a vocês o que eles fizeram de proposta lá em 1953 e que é adotado, né, até hoje como a estrutura molecular do DNA. Olhem só, tem essa conformação, né, que é uma fita dupla. Percebam vocês, por que fita dupla? Porque eu tenho uma e uma segunda fita, tá? Bem, e tem várias características aqui. Primeiro, que eu chamo a atenção de vocês. Reparem, eles inclusive fizeram essa associação, que o DNA, por ser fita dupla, ele assemelha-se, né, a uma escada. Sabe aquelas escadas em caracol? Né? Então, assemelha-se. E aí a gente possa falar o seguinte, olha, numa escada, o que nós temos? Aqui, o que seria a composição dos degraus
é o que a gente tem de base nitrogenada. Então, as bases, elas estão aqui, tá? Nessa construção do que seria as escadas. E o corrimão, né? Compondo o corrimão, a gente tem o grupo fosfato e a pentose, tá? Bem, uma coisa muito importante também, e isso daqui eu tenho certeza que eu estou recordando vocês. Na hora que a gente fala de pares de bases, na hora que a gente fala timina, na hora que a gente fala adenina, citosina e guanina, na verdade existe um pareamento, né? Qual que é esse pareamento? É uma sequência de que a adenina, ela se pareia com a timina, né? No DNA. E a guanina se pareia com a citosina. Então, é sempre assim, precisa de ser assim, isso que é o correto. ATGC, tá? E o inverso também é verdadeiro, ou seja, TACG. Sempre é isso. Inclusive, eu não sei se vocês se recordam, né? A gente utiliza muito como a identificação dessas bases pela sua primeira letra. Então, é convencional mesmo a gente falar AT, CG, né? Enfim. Inclusive, não sei se vocês já viram aquele filme Gattaca, né? Esse filme, Gattaca, ele é justamente o quê? As bases, tá? As bases G, A, T, né? E C. Então, eles fizeram a construção porque é um filme que até ele é mais antigo, mas ele trabalha justamente com essa característica de hereditariedade, né? Então, por isso. Enfim, só para a gente fazer essa contextualização, né? Que às vezes a gente até vê, a gente ouve falar, enfim, e às vezes não faz essa associação com a matéria. Aqui, olhem só, e também é uma característica importante que a gente fala o seguinte. Desenho, né, representativo do DNA, onde a gente tem, olha, fita dupla, tanto de um lado quanto do outro. Esse númerozinho que vocês estão vendo aqui, né, 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha, é o que a gente chama de leitura, né, o sentido de leitura. Sempre, né, se lê no sentido 5 linha, 3 linha. Então, aqui, ó, na hora da leitura, que existe uma leitura lá na construção, inclusive na síntese de proteína, existe a leitura desse lado, que é de cima para baixo, e aqui, que é de baixo para cima, porque sempre é de 5 linhas para 3 linhas, tá bom? Bem, e aqui, se vocês perceberem, o autor faz a identificação dos pares de base a partir da coloração, né? Tudo que tá aqui rosáceo é adenina, tudo que tá amarelinho é timina. Então, ó, A com T, aqui, ó, T com A, e aqui vermelho. Vermelho é aqui, guanina, azul é citosina. G com C, e aqui, ó, C com G, tá? Só pra gente identificar, perceber. Na hora que a gente fala fitas são antiparalelas, é justamente aquilo que eu chamei a atenção de vocês, né? Olha, essa sequência que é de 5 para 3. E aqui que é o contrário, né? Que vai ser de baixo para cima, porque sempre obedece de 5 para 3. É como se fosse o sentido, né? Mão e contramão, né? E grosseiramente é isso que acontece. Qual que é o sentido, né, da leitura? Onde vai correr a leitura? Aqui que é de cima para baixo, aqui que é de baixo para cima. Isso, na verdade, é quando a gente fala que as fitas são que caracteristicamente antiparalelas. Que é isso? Correu aqui? Bem, tá? E aqui, ó, é importante pra gente. Aqui o autor, né, tá representando a citosina e a guanina, é como se nós tivéssemos isso daqui, ó. Citosina azul, né? Aqui, ó, citosina, guanina. Só que ele está representando ali no seu contexto molecular, olha, citosina com a guanina. Mas o que tem de importante aqui pra gente? Reparem que essas bases nitrogenadas, existe uma ligação química entre elas, aqui representada por esses pontinhos, tá? E o
que é importante? Que essa ligação química se faz através de pontes de hidrogênio, tá bom? Aí você fala, Luciene, isso é importante? É importante, porque quando vocês forem estudar síntese de proteína, né, isso daqui ele vai ser lembrado para vocês, tá? Esse tipo de ligação química, que é um tipo de ligação considerada ligação fraca, né? Afinal de contas, quando você tem uma ligação fraca, ela é fácil de ser quebrada, né? Quando você tá ali colando alguma coisa, se você cola fortemente, você colou um papel no caderno. De repente você percebeu que você colou errado. Então você quer rapidinho retirar aquele papel, né? Só que se tem muita cola, às vezes o intervalo de tempo que você demorou para tentar tirar, você até estraga alguma coisa, que é difícil tirar. Mas se você colou, né, na pontinha, com um pouquinho, você puxa, a folha tá intacta. Foi fácil ser quebrada aquele elo que havia, né? Então, por isso que é importante pra gente. E eu falo isso, gente, eu chamo a atenção de vocês para isso, porque às vezes na hora que a gente fala, né, parece que não possa vir ter aplicação lá no futuro. Parece que a gente está falando apenas para enriquecer, mas não é. É porque ele vai ser utilizado por nós lá no futuro. A gente vai ter momento que a gente vai ver que isso daqui vai precisar de ser quebrado, tá? E na hora que ele for quebrado, essa ligação fraca, né, ela colabora com esse processo, tá bom? Então, por isso que aqui são pontes de hidrogênio. É importante a gente falar. Não só entre a guanina e a citosina, mas também entre a adenina e a timina, tá? Então, aqui, ó, mais uma vez. Também, fazendo essa ligação, nós temos mais uma vez pontes de hidrogênio e com o mesmo objetivo, né? De fazer a união entre essas bases, mas ao mesmo tempo garantir que, uma vez tendo a necessidade de quebra dessa união, isso se faz de uma maneira relativamente simples, tá? Olhem só a estrutura molecular do DNA, né? Aqui é uma visão em 3D, um mini videozinho, né? Só para vocês perceberem aqui o que seriam, né, as bases nitrogenadas, tá? Que é o que a gente fala, que seria literalmente, né, os degrauzinhos dessa escada, e o corrimão que corresponde o fosfato e a pentose, tá? E o RNA, né? E o RNA, como que ele é composto, como que é a estrutura? RNA, como eu já falei com vocês, ele é fita única. Então, o que eu tenho? Aqui o autor até se deu o trabalho de colocar. Aqui pé de fosfato, tá? E aqui a pentose. O que a gente tem? Tá? Olhem só. Nós temos, ele é fita única, ótimo. E ele vai ter, consequentemente, as bases, só que elas não estão aqui nesse momento pareadas, né? E quais são as bases que a gente tem? Verde, adenina, guanina é a roxinha, uracila essa marrom e citosina amarelinha. Se a gente observar, a única aqui que é exclusiva do RNA é a uracila. Em compensação, lá no DNA, o que a gente viu? A presença da timina. Todas as demais bases, né, adenina, citosina e guanina, são também observadas no RNA. Adenina, guanina e citosina. Bom? E, olha, eu coloco aqui para vocês a síntese de vários slides que eu passei. Isso aqui é o resumo, né? Se a gente tiver que, assim, Luciene, de tudo que foi dito, um resumo, esse quadro, são as características do DNA e as características do RNA, onde a gente vê que o DNA, ele é constituído pelas bases adenina, guanina, citosina e timina, que a pentose ou açúcar é a desoxirribose e que ele tem como característica ser fita dupla. RNA, por sua vez,
tem as mesmas Cs aqui, né? Bases nitrogenadas, que é adenina, guanina e citosina. E substituindo a timina, ele tem a uracila. O açúcar aqui, que era desoxirribose, no RNA é a ribose. E o RNA é um ácido nucleico de fita simples ou fita única, tá? Então, na verdade, quando a gente fala, né, esse daqui é uma boa síntese dessa conversa que nós tivemos a respeito dos ácidos nucleicos, ok? Gente, eu tô vendo aqui, a gente já invadiu, né, o nosso horário. Eu vou finalizar, vou deixar inclusive esse ótimo slide para ponto de corte, porque semana que vem eu vou começar por ele, e é bom que por ele eu consigo, né, fazer aquela introduçãozinha que eu gosto de sempre fazer com vocês, porque eu acho importante, né, na hora que a gente dá continuidade. Eu quero agradecer a vocês, a presença de vocês, chamar a atenção para quem ainda não me enviou o estudo dirigido, que me envie, né, ainda hoje, que é o último dia. Amanhã eu já tenho que fazer os lançamentos das notas, tá? Então não deixem, por favor. E desejamos a todos um bom final de semana, tá? Fiquem com Deus. Agora, de fato, né, sextou. Então, uma boa noite para vocês, tá bom? Obrigada aí pela parceria, pela companhia. Enfim, fiquem com Deus. Beijão, viu? Tchau. Tchau, Miriam. Bom Fica feriado. com Deus. Bom final de semana. Boa noite. Tchau, Maria Eduarda. Boa noite. Fique com Deus. Beijão para todos vocês, viu? Bom final de semana.